Olá, torcedor Coxa Branca, seja muito bem-vindo a mais um programa especial da TV Coxanautas. Como nas duas eleições anteriores, mais uma vez o Coxanautas trará entrevistas exclusivas com as chapas envolvidas nas eleições do Coritiba. A eleição desse ano acontecerá no dia 27 de dezembro e será online, possibilitando que você, mesmo que esteja viajando, possa votar nessas eleições. E a primeira entrevista é com a chapa Coritiba Independente, que tem em Júnior Emerson Zarur, o seu candidato a presidente do Coritiba. Seja muito bem-vindo, Júnior Zarur, ao Coxanautas. E eu já queria começar perguntando quem é o Júnior Zarur e quais os motivos que o levaram a ser candidato a presidente do Coritiba. Obrigado, Honório, obrigado ao Coxanautas, esse grande canal de comunicação. Não é nem para puxar o saco, é para falar a verdade mesmo. Esse grande canal de comunicação que nós temos com a torcida Coxa Branca, né, com a nação alviverde. Obrigado pelo convite. Júnior Zarur, sou funcionário público, né, sou pai do Arthur, de 18 anos, que corre o sangue verde nas suas veias, né? Sou um apaixonado torcedor, sou sócio torcedor, atual conselheiro do Coritiba e vim do interior do Paraná, lá de Marechal Cândido Rondon, uma cidade a 600 quilômetros daqui. Vim aqui já faz 30 anos, onde todo mundo era gremista e colorado, porque lá é Grêmio e Colorado, né? Grêmio Inter. É o oeste paranaense. Oeste lá, do Paraná. Eu nasci Coxa Branca. Quando vim para cá, tinha um sonho de vir estudar na capital, 30 anos atrás, fazer faculdade, fazer o segundo grau, né, o ensino médio, depois faculdade. E dentro disso, já comecei a frequentar o Couto Pereira, assistia o jogo lá na reta da Mauá, naquele concreto, comia pão com bife, quando podia, né, porque às vezes não tinha dinheiro para comer o pão com bife. Sim. Lá no comecinho, né, a vida era diferente. Né? Então, esse é o Júnior Zarur. Sou muito grato ao Coritiba, que me ensinou a amar o futebol, sobretudo ao Coritiba. Né? E por que você se acha preparado para ser o próximo presidente do Coritiba, caso venha a ganhar as eleições? Então, Honório, o que acontece? Coritiba, do jeito que está, né? A gente está vivendo um momento absurdamente ridículo, né? E eu acho que nós precisamos fazer algo diferente. Coritiba precisa de uma equipe boa. Tenho muito medo que o Coritiba caia em mãos que não tenha preparo ou competência para gerir a nosso Coritiba associativo. Né? Falo isso assim com muita tranquilidade, de coração, olhando no teu olho e olhando no olho do nosso torcedor, da nossa nação. Eu acho que a gente precisa fazer algo, né? Por isso que a Coritiba Independente, ela é uma chapa independente, totalmente independente e de oposição ao atual modelo de futebol da SAF. E aí eu queria entrar numa questão, Júnior, você tocou num ponto importante, tá? Você fala Coritiba Independente, oposição. Porém, 1/3 da composição da chapa, ela é feita de membros da chapa Coritiba Ideal, que é a chapa da atual gestão do Coritiba e que é muito cobrada pelo torcedor por conta dos maus resultados dentro de campo. Mesmo que o Coritiba tenha, a associação do Coritiba, tenha apenas 10%, né, do conselho da SAF, do futebol do Coritiba, a Coritiba Ideal vem sendo muito cobrada por conta de tudo que está acontecendo com o Coritiba desde que a Tricorp assumiu. E 1/3 da tua chapa é composta de membros da Coritiba Ideal. Como que a gente pode falar que a tua chapa é oposição e independente hoje? Então, Honório, o que acontece? Você falou nesse 1/3 que nós temos na nossa chapa, todos foram eleitos junto com o Folador. Né? Todos foram eleitos junto com o Folador. O Folador veio a falecer, que era um grande cara, veio a falecer com a Covid, e toda essa chapa, esse 1/3 que você falou, acredita no Coritiba.
acreditou no Curitiba e continua acreditando. São torcedores. No caso dessa situação do Folador ter, nessa infelicidade de ter falecido, eu não ia renunciar ao conselho. Esse 1/3 não ia renunciar ao conselho por conta disso. Nós tínhamos que continuar. A gente foi eleito pela torcida. Aí você vai falar o seguinte: foi eleito pela torcida? Claro, eu tenho que cumprir esse mandato de 3 anos. E nós cumprimos. A Curitiba Independente, ela é uma junção. Tem gente da chapa do Viale, tem gente da chapa Sangue Verde, que era do Viale, tem gente da Curitiba. Nós somos um conglomerado de torcedores, que nós temos gente da torcida organizada, nós temos gente de torcidas organizadas, nós temos empresários, nós temos o que tem que deixar muito claro. Todo mundo que é da nossa chapa, os 160 conselheiros, candidatos ao Conselho Deliberativo da nossa chapa, todos são apaixonados pelo Curitiba. Então, nós somos, todo mundo, nós, a nossa chapa, a chapa adversária, todos nós trabalhamos para uma coisa, pelo nosso Curitiba. Cada torcedor Curitiba trabalha, cada torcedor Coxa Branca trabalha pelo Curitiba. Então, essa é a nossa visão. Nós temos gente que participou de outras gestões. Nós vamos buscar a experiência dos ex-presidentes para trabalhar conosco. Lógico, não trabalhar porque nós vamos ser eleitos no dia 27 de dezembro, mas para trabalhar junto com a gente. A experiência dos ex-presidentes, eu tenho apoio do Joel Malucelli, por exemplo. O Joel já pediu, inclusive, se dispôs a gravar para a gente. Nós vamos buscar os bons ex-presidentes. Não o Samir. O Samir está do outro lado. Mas os bons ex-presidentes, nós vamos buscar conselho sempre. Nós somos campeões brasileiros. O Evangelino não está mais aqui, infelizmente. Mas nós vamos pegar isso, esse legado. Nós precisamos continuar com esse legado. A torcida do Coxa Branca ela tem que saber, e ela sabe disso, que o Coxa é muito maior que você, Honório. Você é um Coxa Branca. Você é um Coxa Branca roxo, doente, como eu sou. Mas o Coxa é muito maior que você, muito maior que eu. Claro. E muito maior que qualquer torcedor, qualquer empresário ou qualquer pessoa. O Curitiba é uma instituição que tem 115 anos e que a gente precisa colocar ele de volta no rumo certo. E você se acha preparado para esse desafio? Totalmente. De assumir como presidente? Porque você sabe que o cargo de presidente do Curitiba às vezes é maior do que muitos cargos da cidade de Curitiba mesmo, né? E você se acha preparado para isso? Totalmente preparado. Estou preparado para isso, quero fazer isso. Eu com o meu G5, nós temos o Henrique, que é o vice, que é um rapaz mais novo, nós precisamos da juventude também. Aproveitando, quiser falar um pouquinho da composição do G5? Isso, bom, vamos falar assim. O Henrique, nosso vice, Henrique de Castro, ele é um menino recém-formado advogado, né? Trabalha no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. É necessário o pensamento de juventude. Nós temos o Marlos, que está aqui conosco, inclusive. O Marlos também bem preparado. Trabalho também é coxa roxo, como a gente é também, já foi de torcida organizada, fez 15 anos por parte de torcida organizada também. Nós temos o Walter Schauze, que é um empresário bem-sucedido no ramo de tecnologia no Paraná, né? E temos o Jefferson também, que também já tem uma experiência bem bacana dentro do Curitiba. Então, são pessoas que nós temos... Então, você se diz preparado. Agora, eu quero saber o seguinte. Você é conselheiro hoje do Curitiba, eleito pela chapa Curitiba Ideal. E como vem sendo a atuação do Júnior Zarur no Conselho do Curitiba hoje, sabendo que a atual gestão era a qual você faz parte, mas que os resultados dentro de campo mostram que o trabalho não vem sendo aquele prometido. Como vem sendo a tua atuação no Conselho? O que acontece? Na verdade, o que existe no Conselho Deliberativo, o sistema de eleição do Curitiba, você sabe como funciona. É o percentual. Então, nós temos lá conselheiros da chapa Curitiba Ideal, nós temos lá conselheiros das outras chapas, inclusive da atual, da chapa adversária, e existe gente no conselho também. Então, nós temos um conselho, ele é formado pela proporção. Sim, né? Sim. Curitiba Ideal, as outras chapas que concorreram também. Então, não é só a Curitiba Ideal que está lá.
Sim, sim. Mas a atuação do Júnior mesmo. Sim, é onde eu ia chegar. Tá. A minha atuação é de fiscalização dioturnamente da SAF. Porque o Curitiba tem 3 problemas hoje. Por que eu vou te falar isso? Porque é o que a gente pretende fazer quando nós ganharmos a eleição. Uhum. E assumindo o Curitiba no dia 6 de janeiro. Primeiro, o Curitiba tem 3 problemas. Futebol, futebol e futebol. Curitiba Futebol Clube, né? Gestão de futebol. Então, eu tenho trabalhado incessantemente e nós, como conselheiro, é uma coisa. Sim. Como presidente do Curitiba é outra. São 10% só. Eu ouvi, numa entrevista por aí, alguém falar que Curitiba vale 40 mil reais. Curitiba não vale 40 mil reais. Que é o valor que a Tricorp destina para a associação do Curitiba. O Curitiba não tem preço, Honório. O Coxa não tem preço. Esse contrato de 40 mil reais para bancar a associação, para pagar os custos administrativos, não se compara ao que é o Curitiba. A gente não pode falar isso. Curitiba é uma salinha, uma portinha e 40 mil reais. Não é isso. O Curitiba é uma instituição de 115 anos, precisa ser respeitada. E essa é a minha atuação no Conselho. Eu bato na gestão de futebol da SAF. Isso é absurdo. E eu falo assim com muito... Não é um discurso político, porque o meu sentimento é de 100%, na Nação Coxa Branca, como é a tua também. Sim, sim. Né? Como é das pessoas que estão aqui com a gente. A gente sabe disso. Então, eu tenho batido isso todos os dias, em todas as reuniões, a questão da gestão de futebol. Então, nós somos oposição, sim. A Curitiba Independente é oposição, sim, à gestão de futebol da SAF, que é vergonhosa, é ridícula. E a gente vai trabalhar para isso, como eu tenho trabalhado. Só que eu sou um em 160 conselheiros. Uhum. Eu sou um em 160 conselheiros. Como presidente, eu vou ter presidente só de 10%. E é isso que eu ia te perguntar. Com 10%, o que você, teus pares de diretoria, os conselheiros que porventura venham a ser eleitos pela Curitiba Independente podem fazer para mudar esse panorama? E eu já emendo outra pergunta. Você acha que hoje a fiscalização, a representatividade da associação no conselho da SAF, ela vem sendo bem executada ou não? Qual é a tua visão sobre isso? Eu acho que, primeiro, nós temos que imediatamente, assumindo o Curitiba Associativo, nós precisamos imediatamente sentar com a SAF, porque a SAF, assim, todos os times do Brasil, em 10, 15, 2, 3, não sei quanto tempo, vão virar SAF. Isso é o caminho natural. Esse é o caminho natural. A La Liga espanhola ela é toda por SAF. Né? Todos os times são SAF. Né? São franquias, enfim. E isso vai acontecer. O modelo SAF hoje no mundo é sinônimo de modernidade e os times do Brasil, eles vão sim virar SAF. O problema é que nós viramos SAF, uma empresa que não está sabendo fazer a gestão de futebol. A Tricorp é uma vergonha para o Curitiba. Em 2021, o Botafogo, Honório, você lembra disso? Sim. Botafogo caiu em último lugar em 2021, há 3 anos. Botafogo caiu em último lugar e nós caímos para a Série B junto com o Botafogo em penúltimo. 2024, Botafogo campeão da América. E nós somos o 12º. E provável campeão brasileiro campeão brasileiro. E nós somos os 12º colocados na Série B. Isso é vergonhoso. E a gente vai bater nisso. A gente vai, se for preciso, eu costumo dizer o seguinte, se for preciso, nós gastarmos todos os 40 mil reais ou o que a Curitiba Associação arrecadar em advogado para cobrar, para buscar brecha em contrato, nós não sabemos, não conheço o contrato. Ninguém conhece o contrato. Então, a gente vai fazer isso. Cada centavo, se for preciso a gente gastar para trabalhar, para fiscalizar a SAF e devolver o Curitiba, se for preciso, se tiver alguma brecha, ou se eles não estiverem cumprindo o contrato, rigorosamente, o CT está atrasado. A gente sabe que tem questão ambiental, mas o CT está atrasado. Então a gente... disseram que vão começar até metade do ano que vem. Mas essa é uma coisa que... A gente está cansado de promessa, a realidade é essa. É isso. Eu vou falar para você agora como torcedor do Coritiba. Você está aí, candidato a presidente do Coritiba. Se virar presidente, vai virar vidraça, você sabe disso. Eu sei disso. Nós vamos bater se for preciso, porque o torcedor do Coritiba está cansado de promessa. Né?
a promessa de cada um que entra. Nós estamos no... É o 3º ano que o Coxanautas faz entrevistas em relação às eleições do Coritiba. Em todas as entrevistas que a gente fez, a gente sente a vontade das pessoas. É óbvio, você como eu, somos coxas brancas, o pessoal do teu G5 é coxa branca, os conselheiros são coxas brancas. Mas somente no discurso a gente sabe que não vai mudar nada, né? Porque, inclusive, o pessoal da SAF, em questão de negócios, é muito mais experiente do que muitos conselheiros do Coritiba hoje. Mas aí que eu te pergunto, como você usar esses 10% da associação, como usar esses 10% para cobrar efetivamente a SAF para que ela cumpra aquilo que ela prometeu e que não entregou? E aí eu já emendo e repito essa pergunta para você. Como que você vê a fiscalização hoje da SAF em relação a esses 10% que o Coritiba tem, antes da eleição, hoje? Como que você vê hoje isso? Então, Honório, eu vejo que nós precisamos intensificar isso. Não tenho dúvida. Como eu falei, eu sou 1 em 160. Né? Se eu ganhar a eleição, e eu vou ganhar a eleição, eu vou ser o presidente do Coritiba Associação. 10% não tem gestão do futebol. É importante que o torcedor saiba disso. Nós não fazemos a gestão do futebol. O Coritiba Associação não tem uma ingerência nenhuma na gestão do futebol. A gente sabe disso. A gente sabe que a gente vai estar de mãos atadas para algumas coisas, mas a gente também sabe que a gente tem vontade. E nós queremos fazer, sabe o quê? Um canal de comunicação da torcida, do torcedor coxa branca. Eu não estou falando só de torcida organizada, que falaram que eu sou contra. Pelo contrário, sou favorável a qualquer torcida, qualquer torcedor do Coritiba, sabe? Quero dizer uma coisa para vocês, para você e para a nação coxa branca. Precisa intensificar isso, sim. Nós precisamos mudar. Nós não podemos ter passividade. Eu não tenho medo de ir lá em São Paulo, na Faria Lima, me reunir com a SAF, e eu quero fazer isso. Eu quero marcar no dia 7. Eu vou assumir no dia 6, no dia 7 eu quero marcar, e quero estar lá na SAF. Quero conversar com a direção da Tricorp toda, e eu preciso saber, nós precisamos saber. Eu quero ser o canal disso. Não é só do torcedor, Honório, do torcedor, da torcida organizada. Quando eu falo torcida, é toda a torcida. Sim, do torcedor empresário, do pai de família, do torcedor organizado que é empresário, que é pai de família também. Eu quero fazer isso. Eu vou buscar, eu quero ser esse canal, porque eu não vou fazer nada. Eu e o meu G5, nós não vamos fazer nada. Honório, eu falo isso com muita tranquilidade, olhando no teu olho. E depois, quando você me encontrar tomando cerveja lá na frente... Vou cobrar, hein, cara? Olha que eu vou cobrar. Você vai me encontrar tomando cerveja lá na frente do Varandas, como eu sempre faço. Eu tenho uma certa dificuldade de arrumar companheiro para ir, porque eu sempre vou 2 horas antes no jogo. Minha mulher fica braba comigo. Ela fala assim, putz, não dá para um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, meia hora, 1 hora depois. Não, eu vou. Mas o ambiente, é um ritual, né? O ambiente ali é um ritual, né? A gente enfim. Então, eu quero te dizer o seguinte, eu e o meu G5, nós queremos ser o canal muito tranquilo, digo isso para você, olhando no teu olho, como eu te falei, e olhando no olho do torcedor coxa branca. Eu quero ser o canal, e a gente vai criar algum mecanismo que a gente ainda está estudando, que tenha uma cadeira da torcida, dos torcedores, e eu quero ser o canal entre a Associação Coritiba e a interlocução com a Tricorp. Como eu falei, veja bem, Honório, o que acontece? Hoje, nós temos uma certa passividade, e nós não podemos mais ter isso. Você admite essa passividade mesmo? É um conselho com 160 pessoas. Cada um tem suas... Não, mas eu não digo nem em relação ao conselho, Júnior Zador. Não é nem em relação ao conselho. Eu digo mais em relação ao representante da associação no conselho da SAF. É isso que... Porque uma coisa eu vou ser muito franco para você. Isso ele é um quinto, você sabe, né? Sei. Mas é uma visão minha. Talvez, só um pouquinho, claro. Não sei se você sabe. Eles podem ter até 10 cadeiras, sabia? Sim. Aliás, 9. Sim. E nós uma. É que eles optaram por ter 4 e nós uma. Eles podem ter 9 e nós uma. Hoje é 1/5. Agora, isso é uma impressão minha como torcedor, como um cara que acompanha e vive o Coritiba, né? Mas eu acho que há um conflito de interesses quando pessoas que participaram da venda, da negociação, fiscalizem a
a SAF, sejam representantes no conselho. Isso é uma coisa que me chama a atenção. Assim. Será que essa pessoa ela tem autonomia para fazer as cobranças que devem ser feitas? Eu não estou questionando aqui o trabalho hoje do representante, até porque é uma pessoa, o Dr. Wilson, que eu respeito demais. Respeito muito, sempre foi muito educado com a gente, inclusive, sempre foi muito solícito. É uma pessoa que, pelo histórico dele de vida, de carreira profissional, eu respeito demais. Mas será que ele tem autonomia para cobrar a Tricorp como deveria? Porque uma coisa está muito clara para mim. A Tricorp não sabia onde ela se meteu. Não tinha a menor ideia onde se meteu. Isso, para mim, é muito claro. Exatamente. Tá? Aventura. Uma aventura. Fizeram uma aventura, nos usaram como aventura. Uma aventura. Hoje eu falo para você, eu me arrependo de ter sido favorável à SAF por conta de quem adquiriu a nossa SAF. Eu acho que a SAF é o caminho, tá? O Coritiba era um clube quebrado, né? Pelo menos nos venderam essa imagem, todo mundo comprou essa imagem de um clube quebrado, mas a impressão que eu tenho é que até isso a gente deu azar. Que nós, em vez de pegar virar um clube satélite, como o nosso ex-presidente, que o Coritiba nunca seria, mas eu preferia muito mais ser um clube satélite que nem o Bahia e estar brigando por uma Libertadores do que ser adquirido por um grupo de investimentos e estar passando vergonha numa Série B. Então, em relação à SAF, eu penso, Júnior, que a cobrança, nesses 10% que a gente tem, que pode parecer pouco, mas no fundo é bastante, é o que a gente tem que se agarrar nisso, tem que valorizar isso. Você falou dos 40 mil, que o Coritiba é muito maior do que isso, o Coritiba é muito maior do que 10%. Então, muito maior. Essa cobrança tem que ser muito bem executada, porque é o que a gente tem hoje. E aí eu lhe pergunto, a Coritiba Independente já tem o nome da pessoa que vai ser indicada ao conselho da SAF, e quais os critérios que foram utilizados caso já tenha esse nome? Bom, primeiro eu vou te responder a questão da representatividade. 95%, eu votei também a favor da SAF. Isso que eu ia perguntar, você votou a favor? Votei a favor da SAF entrar no Coritiba. Eu não sabia qual seria a SAF, mas eu votei. Votei como 95% dos sócios Coxa Branca votaram. Então, a mesma frustração que os 95% dos sócios Coxa Branca têm, eu tenho também. Eu sou um torcedor como os 95%. A diferença é que eu estou no conselho deliberativo. Sou 1 em 160. Sim. Então, assim, o que eu quero te dizer? A frustração e estar puto da vida é sua, é minha e dos 95% de quase toda a nação Coxa Branca. Você se sente enganado hoje? Eu me sinto frustrado, enganado pela Tricorp, sim. Totalmente enganado pela Tricorp, que nos vendeu um monte de sonhos e está nos entregando esse futebol ridículo do Coritiba. Em relação ao representante da associação na cadeira, o Dr. Wilson encerra sua participação no dia 5 e no dia 6 nós vamos ter outra pessoa lá. Já tem a pessoa. Nós temos alguns nomes que nós estamos trabalhando, mas que a gente quer trabalhar não só internamente. Isso é muito importante, gente. Não adianta você colocar lá um cara que você gosta, um amigo teu. Você tem que colocar alguém que tenha capacidade e que a torcida também, o torcedor Coxa Branca, todo o torcedor Coxa Branca, todo o torcedor, os mais de 1.300.000 torcedores Coxa Branca tiverem condições que o torcedor tem condições de referendar esse nome. Então esse é o nosso escopo, é assim que a gente quer agir dentro do Coritiba, né? E você acha possível ainda? Unanimidade não existe, a gente sabe, é difícil. O Dr. Wilson, então, não vai continuar? Não vai continuar, não. Por vocês? Não. E você acha possível ainda fazer a Tricorp entregar aquilo que ela prometeu? Ou você vislumbra assim, não, eu não vejo mais saída com a Tricorp, eu vejo a Tricorp vendendo a SAF do Coritiba? Qual é a tua visão sobre isso? Existem 2 caminhos. Um caminho legal e o outro caminho legal. Primeiro, ou a Tricorp entrega o que ela prometeu, ou ela sai. Sim. Por bem
ou juridicamente. Nós vamos trabalhar para isso. Ela tem que entregar o futebol. Ela tem que entregar o CT, prometeu. o que prometeu, o estádio, o Couto Pereira. E no mesmo lugar. E assim, e vou te dizer mais uma coisa, e digo assim com muita tranquilidade, até meio empolgado aqui, quero dizer assim, olhando para a cara do torcedor Coxa Branca. Nós temos que ter um estádio, com pelo menos capacidade de um torcedor a mais que o timinho do final da rua. Essa história para você de 30 mil não tem cabimento, né? Vergonhosa. Ótimo. A Tricorp não tem vergonha na cara de falar isso. Porque se você pensa grande, você tem que ter pelo menos... Se você quer pegar uma Libertadores, você tem que colocar 45 mil pessoas, pelo menos, no estádio. Ele quer fazer um estádio de 20 mil, 25 mil, 30 mil. Você tem que pensar grande. E nós vamos cobrar isso incessantemente. Nós temos... O Coritiba é maior do que o timinho do fim da rua, aquele que brigou lá essa semana. Que vai cair. Que vai cair, se Deus quiser, domingo cai, né? Espero que quando essa entrevista vá pro ar, que ela já estejam na lá, Série B. Né? Nós vamos surrar eles aqui. Meme aqui. Nós vamos surrar eles aqui, né? Surrar eles aqui no Couto Pereira e vamos surrar eles lá no final da rua. Então, assim, o que eu quero dizer assim, nós não podemos, em hipótese alguma, eu me empolgo, desculpa. Fique à vontade. Em hipótese alguma, admitir que a Tricorp construa um estádio de futebol com capacidade menor do que o time do fim da rua. Não, eu não digo nem que eles lá. Vamos pensar hoje. Sim. A gente não pode admitir um estádio menor do que a gente tem hoje. Não tem cabimento. A torcida do Coritiba, Júnior, você conhece também, ela é muito grande. A torcida do Coritiba ela é muito fiel. Apaixonada. Se o Coritiba... Eu fico imaginando o Coritiba bem... Vai faltar lugar no Couto Pereira. Então não se admite um estádio menor do que a gente tem hoje. Porque o que eu vejo? 30 mil reais, quem tem uma ideia dessa é só quem não acompanha, que não conhece o Coritiba. 30 mil torcedores, né? 30 mil pessoas. É quem não conhece o Coritiba, quem não sabe o que é Coritiba. Me parece mais Mas uma eles não conhecem. Eles não sabem o que é o Coritiba. E aí que entra uma grande bronca. Como que escolheram um fundo de investimento desses, de pessoas que não tinham o menor conhecimento do que era o Coritiba? Você é conselheiro do Coritiba, era conselheiro na época da venda. Você chegou a ver o contrato de venda ou não? Não vi. Não chegou a ver? Na verdade, assim, ele ficou aberto lá, eu acho que não todo ele, né? Até por uma questão de confidencialidade, isso é justo também, mas eu não vi o contrato, sei de algumas coisas, eu li o que eu pude ler. Né? Algumas coisas eu sei. Então, assim, o que eu quero te dizer? O contrato do Coritiba, Honório, o contrato, ele é razoável, digamos assim. O problema é que eles não estão entregando. E aí que eu te faço uma pergunta. Porque muito se fala, e eu já vi muito conselheiro atual defender isso, com unhas e dentes, que o torcedor não está vendo o que a Tricorp está fazendo no Coritiba, que só vê o futebol. Eu também não estou vendo. Primeiro, ótimo, você é conselheiro. Eu não estou vendo. Você também não está vendo. Não, absolutamente. Porque, assim, o Coritiba é Coritiba Futebol Clube, certo? Sim. Aí falar que a Tricorp está organizando o clube, mas não era tão difícil assim subir. Você pode organizar o clube, mas poderia ter montado um time para subir. O Coritiba hoje, a impressão que eu tenho é que é uma bagunça. Né? No dia que a gente está gravando essa entrevista, saiu um vídeo aí do Fernando Carvalho, que estava dentro do Coritiba, falando de jogador do Coritiba para o Internacional. Isso mostra o que é o Coritiba hoje, uma verdadeira zona. Isso vai mudar com a tua gestão? Mas é claro que vai mudar. Dentro do nosso escopo, da nossa perna, que são os 10%, o que a gente não puder fazer, nós vamos fazer pelo menos barulho. O que nós não pudermos fazer, nós vamos fazer barulho. Porque nós não vamos admitir que empresário, que caboclo que chega lá para ganhar dinheiro... Não estou falando de nomes aqui. Sim, claro. De caboclo que chega lá para ganhar dinheiro, que vai se aproveitar do Coritiba. Isso não vai acontecer, sabe? O que a gente... Eu também estou indignado, porque eu também tenho certeza que o Coritiba precisa de outra direção.
Os caras chegaram aqui, a Tricorp chegou aqui, bonitona. Lógico que a gente, veja bem, nós vamos buscar um diálogo com a Tricorp. Porque o contrato existe. Sim. Não tem mais o que fazer hoje. Vamos buscar o diálogo. Se não havendo diálogo, nós vamos buscar outros meios. Você acha que é uma prerrogativa, como aconteceu no Vasco, por exemplo, para quebra desse contrato? Eu não conheço o contrato. Então, assim, nós vamos buscar. Não sei se a quebra de contrato ou se o modelo SAF, para todos os clubes hoje no mundo, ele é, como a gente falou no começo, ele é fundamental a longo prazo, né? Mas desde que seja uma sociedade anônima de futebol que entenda de futebol e que não seja aventureiro. Nós temos que estudar exatamente de que maneira a gente pode fazer alguma coisa no contrato. E está no planejamento da sua chapa se aprofundar nessa questão contratual do Coritiba? Total. A gente vai pegar o contrato a partir da data da nossa posse. Nós vamos pegar o contrato e vamos estudar o contrato juridicamente. Item por item, são 800 e poucas páginas, mas são os anexos, né? Parece. Na verdade, são 62, 64 páginas. Daí, com os anexos, dá 800 e poucas páginas. Então, a gente vai estudar isso, sim. Cada item, cada cláusula do contrato, para cobrar a Tricorp, que se cumpra o contrato, que ele seja cumprido rigorosamente, ou então uma outra possibilidade, né? Que seja até a venda da SAF, a retomada, isso tudo a gente vai ter que ter o contrato na mão. Se eu falar aqui que eu sei exatamente como é o contrato, a outra chapa também não sabe. A gente não tem esse conhecimento. Isso ninguém sabia, na verdade, né? Mas quando tivermos, nós vamos para cima. Que bom. Nós vamos para cima. Recentemente, o Conselho Deliberativo do Coritiba aprovou o valor de R$ 120 para a mensalidade da associação. Eu gostaria de saber a tua opinião sobre isso, se você acha justo esse preço e se você não teme um esvaziamento da associação com esse preço e, com isso, as mesmas pessoas se revezarem nos cargos nos próximos anos. Tudo que onera o torcedor, nós vamos rever. Tudo. Nós vamos rever. Primeiro, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo. Eu não votei. Isso que eu ia te perguntar, o teu voto foi a favor, foi contra? Eu não votei. Hoje, nós estamos gravando essa entrevista. Hoje faz 7 dias que meu pai faleceu, né? Eu não estava, né? Estava no velório do meu pai, lá no interior do Paraná, né? E não votei nesse valor. Não teria votado também, né? Tudo que onerar o torcedor Coxa Branca, nós vamos rever. Na verdade, foi aprovado um orçamento para 2025, que começa a partir de junho. E, claro, qual o torcedor da associação que vai pagar a taxa da Coritiba SAF para assistir os jogos e mais R$ 120? Nenhum. Isso vai causar um esvaziamento. Total, isso, viu? Isso é natural. Isso é natural. Então, o que foi aprovado foi o orçamento do ano que vem. Esse orçamento foi aprovado. Nós precisamos rever esse orçamento, né? Vamos rever esse orçamento e, se possível, zerar. Não sei de que maneira ainda a gente vai fazer isso, mas esse valor não vai continuar. A título de comparação só, o Bahia, que também é SAF, ele definiu, né? A Associação Bahia definiu o valor de R$ 20 para ser sócio da associação. O que, convenhamos, é justo. O Coritiba, ele não tem um clube social, por exemplo, né? Eu queria... Desculpe, Honório. Pode falar. Te atrapalhar. Eu queria dizer isso. O Coritiba, ele não é um clube social. O Coritiba vive do futebol. Se a gente não investir no futebol, se o Coritiba, se a SAF não investir no futebol, nós não temos direito à piscina, nós não temos direito à quadra de... Clube de campo, não tem nada disso? Nós não temos nada. Nós somos um clube, nada disso. Nós temos o Couto Pereira, as 4 linhas, que é onde tem que ser investido. Isso não existe. Hoje a gestão que eles fizeram em 2023, que eles pegaram uma parte do ano de 2024, quantos treinadores passaram pelo Curitiba? Aquele Amodeu, aquele cara não sabe bulhufas nenhuma de futebol. Sabe? Então a gente tem que... São erros grosseiros que eles cometeram e quem está pagando somos nós. Quem está pagando, quem é zoado somos nós. Quem vira meme somos nós.
Porque o Coritiba em 12º lugar na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso é uma vergonha. Sabe? Então, é por isso que você perguntou no começo. Se sente preparado? Sim, eu me sinto preparado para ser torcedor do Coxa Branca. Porque eu sei, entendo de gestão. E porque eu sei, tenho certeza absoluta, que a gente vai fazer as coisas melhorarem. Sem esquecer de que o Coritiba é da nossa torcida, do nosso torcedor. Isso é importante. Esse valor realmente é um absurdo, né? Como o Coritiba, além do futebol, não tem nada a oferecer para o seu torcedor. E a impressão, eu, como sócio do Coritiba, como torcedor do Coritiba, tenho, ao ver esse valor de R$120 sendo aprovado, é que é uma forma intencional de uma elitização de um clube que deve ser do povo, que deve ser do seu torcedor, Coxa Branca. E falando tem outra questão importante que eu acho. Qual a prioridade que a reforma do Estatuto vai ter na tua gestão? A gente sabe que, recentemente, a proposta de novo Estatuto foi reprovada pelo sócio do Coritiba. E qual é a prioridade que isso tem na tua gestão? Veja bem, Honório, o Estatuto hoje, nós precisamos rever. Não tem... São situações que a gente precisa adequar o Estatuto do Coritiba aos 10%. O Estatuto do Coritiba é a associação, né? Sim. Aos 10% que ela é hoje, ao que lhe cabe. Né? Nós precisamos rever assim. E nós temos uma prioridade absoluta disso. Lógico, discutindo isso. Se for preciso, a gente faz audiência pública com os torcedores, fazemos live e tem um compromisso aqui, um compromisso com você e com toda a nação Coxa Branca, com todos os teus seguidores aqui, de que a gente não vai fazer absolutamente nada sem consultar o torcedor Coxa Branca. Isso olha que é importante isso. Vou te dizer uma coisa. O torcedor vai cobrar. Eu ando no Couto Pereira, eu gosto de ir 2 horas antes. Hoje eu vim para o Couto bem mais cedo, beber com a torcida da Maia. Eu ando no Couto, eu não chego em cima da hora eu chego 2 horas antes no Couto Pereira. Eu ando e tomar cerveja com os amigos na Mauá, tomar cerveja com os amigos na frente do Varandas ali. Eu quero continuar andando ali. Eu sei que vão me xingar. Se o lateral esquerdo lá cobrar o lateral errado, vão me xingar. A gente sabe disso. Eu sei, eu estou consciente disso. Mas eu quero. Você sabe, você passa por isso. Você não tem nada a ver com isso. Não. Você não tem nada a ver com a campanha ridícula do Coritiba. E os caras xingam você. Isso faz parte. A torcida ela é apaixonada. A pessoa pública, ela sabe que ser uma pessoa pública tem ônus e bônus, na verdade. E ainda mais no Coritiba, que a torcida é apaixonada. E ela não está errada. Porque ela quer resultado. Ela precisa de resultado. Então, nós precisamos... como eu te falei, eu quero continuar andando lá na frente do Varandas, tomando minha cervejinha 2 horas antes do jogo, e as pessoas olharem para mim e falarem assim, vamos fazer juntos esse Coritiba, vamos mudar juntos esse Coritiba. Eu quero continuar. Os 3 anos da minha gestão, eu quero continuar desse jeito. Por isso que eu... Desculpe. Por isso que eu estou prometendo discutir o Estatuto, item a item, com a torcida Coxa Branca, com o torcedor Coxa Branca. Quero discutir com eles e a gente vai fazer um Estatuto dentro da razoabilidade, né? Consultando todos os meios legais dentro da torcida Coxa Branca. E existe nos planos da Coritiba Independente a criação de outros esportes, além do futebol, que hoje pertence praticamente na sua totalidade à Tricorp? Existe algum plano para a Associação do Coritiba ter outros esportes? Nós temos que ter, eu acho que assim, a gente tem o Coritiba Crocodiles, né? Que é campeão brasileiro. Isso de futebol americano. Futebol americano. Muito bacana isso, né? Eu não entendo nada de futebol americano, mas enfim, eu acho bacana os títulos que eles estão trazendo para o Curitiba. E isso tem que ser incentivado, lógico. Mas qual que vai ser a nossa prioridade? Escolinhas de futebol no interior do Paraná. Nós precisamos colocar isso, a Coritiba Associativo, nós precisamos colocar isso nas médias e grandes cidades do Paraná, todos. Vamos criar consulado e vamos buscar onde não tem consulado, lá em Marechal Cândido, lá em Toledo, lá em Pato Branco, lá em Francisco Beltrão, lá em Tomazina, lá em Jacarezinho, lá em Paranavaí, lá em Guarapuava. Nós temos que ter isso. Nós temos que ter os consulados do Coritiba. Tem muito torcedor no interior do Paraná. Nós precisamos fidelizar a torcida do Coxa Branca. Lógico,
É muito bacana falar tudo isso aqui. Sim. Mas o time não anda dentro de campo. Como é que você vai convencer o teu filho de 2 anos? Pai, pô, perdemos de novo. Isso é uma coisa difícil. Você sabe disso. É uma realidade, eu não tô... Mas a gente vai fazer isso. A gente vai criar esses consulados, né, onde não tem, incentivar os que têm e, sobretudo, buscar parceria com escolinhas de futebol. O Curitiba pode buscar o voleibol, pode buscar incentivar ainda mais o futebol americano, o basquete, o que for. Qualquer outro esporte. O atletismo. O atletismo é muito importante. O Ademar Ferreira de Barros foi campeão mundial. Sim. Com o patrocínio do São Paulo, Futebol Clube à época. Acho que o Joaquim Cruz também. Joaquim Cruz também. Nós precisamos fazer isso, sim. Nós podemos fazer isso. Investir em atletas nesse sentido. Mas nós temos que dar prioridade para o futebol. Sobretudo, a base. Nós temos que criar a base. Curitiba, base, no Paraná todo. Se for preciso fora do Paraná também. Santa Catarina, São Paulo, estados mais próximos. Se for preciso no Nordeste, a gente vai para o Nordeste. Nós precisamos criar base para o Curitiba. Nós temos que ter base. Curitiba sempre foi referência em base. Sim. Muito mais que talvez os outros 2 times que tem na capital, sabe? Então nós precisamos criar essa base. Nós precisamos buscar. Tem muita gente boa no interior do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Sim, prova disso que às vezes a gente vê aí revelação no Inter, revelação do Grêmio, que são do interior do Paraná. Né? O próprio, um exemplo que me veio rapidamente na cabeça, que infelizmente no Curitiba não foi bem, que é o Leandro Damião. Isso. Ele é do interior do Paraná. De capitão é uma das marcas. Isso, e foi direto para o Inter, se não me engano. Direto para o Inter, exatamente. Se eu não me engano, é capitão das marcas. Isso foi um exemplo, dentre vários que existem, né? Sim. Foi o que me veio à cabeça. Sim. O próprio Henrique, que era zagueiro do Curitiba, é lá de Marechal Cândido, minha cidade. O Henrique, que foi zagueiro, depois foi para o Palmeiras, depois foi para a seleção, encerrou aqui, Barcelona, encerrou aqui, é lá da minha cidade. Isso é uma coisa importante. A gente precisa ter isso. O Curitiba precisa buscar resgatar isso. Honório, a gente cria jogador aqui, o jogador está voando aqui, a gente vende o cara a preço de banana. O Curitiba não sabe aproveitar o seu ativo. Não soube por muitos anos, continua não sabendo, e vem essa SAF, que também continua fazendo a mesma coisa, vendendo o jogador a preço de banana, que a gente pode ganhar muito mais dinheiro e, primeiro, dar título pra gente, porque nós não quer ganhar dinheiro. Quem vai ganhar dinheiro é a SAF, ela que faz a gestão do futebol. O torcedor quer título. O torcedor quer título, quer comemorar. Eu não quero chegar e dizer, puta, o Curitiba estragou meu fim de semana de novo. Eu ouço um monte de amigo falar isso. Sim. É brabo. Eu não quero mais isso para o nosso time, pro nosso clube. E eu vou te perguntar novamente, eu quero uma resposta sem tua rápida, certeira. Você acha que isso ainda é possível com a Tricorp no comando? Acha sim ou não? Eu não vi o contrato. Eu acho que nós temos que mudar. Se for possível tirar, nós vamos tirar. É isso. Se for preciso brigar, nós vamos brigar. Viu? Dia e noite. O meu compromisso com a torcida do Curitiba é isso. Dia e noite nós vamos brigar. Pro bem e pro mal. Eu acho que eles têm que cumprir eles têm que cumprir o contrato. Não sei se vão cumprir. Mas se não cumprir, nós vamos buscar judicialmente da maneira que for possível. Lógico, dentro dos meios legais. Não vamos fazer nenhuma bobagem. Dentro dos meios legais. É isso que a gente quer fazer. Buscar uma parceria para que o Curitiba volte a ser grande. O futebol do Curitiba volta a ser grande. O Curitiba sempre foi grande, continua grande, mas o futebol do Curitiba volta a ser grande. E a gente seja devolvido e colocado no lugar que nos é de direito. É isso aí. Quero te agradecer pela disponibilidade de falar com o Coxanautas, de falar com o torcedor do Curitiba também. É sempre muito importante trazer a visão, né, dos candidatos às eleições do Curitiba. Isso já vem sendo feito pelo Coxanautas desde as 2 últimas eleições. A gente não deixaria de fazer isso agora, mesmo sendo uma situação muito diferente das eleições passadas. Hoje, como a gente conversou aqui, o Curitiba tem apenas 10% do seu futebol, mas que, na verdade, apesar de você que eu digo, né, nós, torcedores, acharmos que 10% é pouco, na verdade, se bem cobrado, se bem fiscalizado, é bastante também. Exato, né? É isso que eu quero dizer. Quero te agradecer e aí a palavra final está com você, olhando na câmera ali para falar diretamente para o torcedor do Curitiba. Obrigado, Honório. Quero dizer assim, Nação Coxa Branca, que a gente é um clube do alto de tantas glórias e a gente vai voltar a ser grande, da maneira que for, seja por bem, seja por mal.
ou a Tricorp se coça e faz o Curitiba voltar a ser grande, ou eles entregam, pedem para sair. É assim que vai ser. Nossa gestão vai ser assim. Eu não vou ser um irresponsável de dizer que nós vamos tomar o Curitiba de volta a todo custo. Não, nós vamos buscar os meios legais junto com o torcedor Curitiba, Coxa Branca. O que nós precisamos, gente? Nós precisamos, se a gente tiver dificuldade, nós vamos chamar a torcida para estar conosco. Todos os dias da nossa gestão. E por isso que eu peço, como apaixonado torcedor Coxa Branca, todos que estão nos assistindo, todos, você, todos nós aqui, somos torcedores apaixonados pelo Curitiba. Todo mundo quer o bem do Curitiba. Eu quero o bem do Curitiba. Eu tenho... Quando você fez a pergunta, as pessoas me perguntaram, você não está com medo, cara? Porra, você assumiu o Curitiba assim, Sim. candidato, vai levar cacete de todo lado. Eu falei, eu só tenho medo de uma coisa. Duas, na verdade, minha mulher. E o que eu tenho medo é que o Curitiba caia em mãos erradas. Já caiu algum tempo atrás. Nós tivemos algumas gestões equivocadas, desastrosas. Então, eu quero dizer para você assim, eu tenho medo que o Curitiba caia em mãos erradas. Então, isso me habilitou, isso me deu mais paixão, mais vontade de participar dessa eleição. Porque eu não quero, jamais, que o Curitiba caia em mãos de gente que não tem competência. E eu não estou citando nomes, mas que não tem competência para gerir o Curitiba. Então, o Samir não está comigo. O Samir foi um desastre para o Curitiba. E eu lamento muito isso. Eu não quero fazer a defesa de ninguém aqui, mas da mesma forma, e isso eu vou ser muito franco contigo agora, claro. Eu estou falando com você não como o Ricardo Honório do Coxanautas, mas como um torcedor do Coritiba. Da mesma forma que o Samir foi um desastre para o Coritiba, na questão campo, mantendo o Coritiba na segunda divisão, que foi extremamente prejudicial para os anos seguintes do clube, a gestão atual também foi. Então, isso vai ser lembrado, da qual, com todo respeito, você fez parte também, né? Do Conselho Deliberativo. Eu não fui presidente do Curitiba, eu não fui do G5, eu fui do Conselho Deliberativo. Então, assim, claro, você, não estou tirando não estou dizendo que você está equivocado. Sim. De maneira nenhuma. Não, mas eu só estou querendo ser justo, né? Sim. Porque muito se fala na questão do Samir, mas a gente tem que lembrar também que a gestão atual, e eu reconheço, você não é o presidente. Nem né? do G5. Nem do G5, mas realmente a gestão atual foi tão maléfica para o Coritiba quanto o Samir, com um agravante, com um clube que tinha dinheiro. Júnior, obrigado mais uma vez. Obrigado. Coxa Independente, chapa 2, a gente vai ganhar a eleição e vai, junto com a torcida, ajudar a mudar a história do Curitiba. É isso aí. Obrigado, Júnior. Obrigado a você que viu essa entrevista com Júnior Emerson Zarur, o candidato a presidente pela chapa Coritiba Independente. Se você gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreve no Coxanautas, compartilha aí com seus amigos essa entrevista do Júnior, até para ajudar a decidir o seu voto lá no dia 27 de dezembro. A gente volta em breve com uma entrevista com a chapa Eternamente Coxa. É isso aí.